Estabelecer alguns parâmetros aí de temas eventualmente já estabelecidos. Eu vou fazer alguns vídeos também na sequência, né? Ou talvez um só, não sei, vamos ver. Tá. Eu acho que alguns. Mas só para terminar essa questão da maternidade espiritual em 2019. Não. Então, algumas coisas são lançadas outras luzes, né? Então tá, eu admito que eu cometi nesse raciocínio ali um outro problema de interpretação errada, ou mesmo até uma outra injustiça. Talvez não algumas, talvez eu tenha cometido uma só. O que eu entendi é que eles queriam, aí tá, as pessoas que me atacavam queriam que eventualmente eu continuasse, não porque eles me preferiam como pregador, eles pensam, não vou dizer pensar, de repente preferiam até uma substituição, mas isso seria muito custoso, daria muito trabalho. Então eles, não por me preferir pessoalmente, mas por me, como já tá tu, não tem tu vai tu mesmo, né? Eles preferiam que eventualmente eu ficasse, porque eventualmente outra solução seria um pouco mais difícil, então, mesmo que preferível, mas mais difícil, então eles queriam que eu ficasse, no caso de 2019, na pregação. Mas aí que tá. Eu vou dizer porque que eles não têm autoridade para cobrar a maternidade espiritual. Então qual que é a questão? Até nessa forma que eu fui, injusto um pouco nisso, de que eles... não é uma coisa totalmente comendável, né? Mas assim, tipo, não que eu esteja aplaudindo isso, se bem que é um direito deles preferir outra coisa, então não posso criticar isso, mas não estou aplaudindo, no caso, esse tipo de solução. Por que eu não aplaudo? Porque o objetivo deles era rixoso. Eles não... Uma injustiça que eu cometi é que eles não eram tão rixosos quanto eu imaginei. Eles entenderam realmente que havia um conflito necessário. Aí que tá. Mas em entendendo que havia um conflito necessário, é exatamente porque que eles não podem cobrar maternidade espiritual. Porque aí que tá. Se eu entendo que o conflito não é necessário, se eu entendo que não há necessidade de conflito, né, uma vez que haveria falso testemunho, já estava vendo, né? Então, e lógico, porque o objetivo ali era, de repente, colocar capa para daí fazer com que as pessoas lutassem contra o mal e mesmo fazer com que os maus sofressem com falso testemunho. Né? Por isso eu não entendi que essa luta contra o mal devia ser feita, né? Porque eu não concordaria com o método. Então aí que tá. Como eu não concordo com o método, se eu entendo e defendo que o momento deveria ser restabelecido um momento pacífico de pregação, ou algo semelhante a isso, eles não concordariam, então eles não concordam que eu pregue. Se eles não concordam que eu pregue, maternidade espiritual aonde? Aonde? Maternidade espiritual. Eles não concordam com o pregue. Eles não há. Para mim não há autoridade. Aí tá, nisso eu acertei. E aí tá. Até mesmo em 2022, quando houve a reabertura de tema, e mesmo em outros momentos ali, 2020, 2021, 2019 estava continuando isso de certa forma, mas ficou um hiato de tempo isso sem se falar, sem se falando sobre isso, ou não se falando sobre isso. Até algum período de 2020, esse tema de alguma forma volta, né? Mas ele estava em suspenso de alguma forma. Então aqui não importa se é uma abertura ou reabertura em 2020 ou em 2021, né? E o tema aí continua. E daí 2022 também em outro momento é retomar. Ali, 2022 é uma reabertura mesmo. 2021 não, só não sei, o tema não é que o tema terminou, o tema de repente só não foi falar. Então, em 2019 eu saio do ministério e o tema continua. Vamos supor. Ou não, o tema parou e depois foi reaberto, então teria sido reaberto 2 vezes. Até isso não importa tanto. A semântica, se é reabertura ou não é. Mas teve pelo menos uma reabertura, que foi em 2022. E aí que tá, eu sempre achei que eles não tinham autoridade porque eles não queriam que eu pregasse. Por outro motivo. Por outros motivos. Não porque eles queriam eventualmente causar ali conflito, para causar confusão e tal, que eu até achei que era para causar uma violência meio gratuita, né? Então, não era isso. Não era isso. Era uma violência que eu não concordava, mas não era exatamente uma violência gratuita. Era menos do que eu interpretei. Até realmente nesse ponto eu errei. Acontece que, mesmo em sendo uma violência que pudesse ser entendida necessária, mas eu não e eles teriam alguma fundamentação para isso, mas eu não concordasse, a minha opinião sempre continua a mesma. Eu falei, peraí, se eu acho que algum tipo de conflito não é necessário, e eles acham que é necessário, eles não têm autoridade para me cobrar pregação, porque eu não concordo com isso. Então, eles não querem que eu... Então, se eu não concordo com isso, eles não querem que eu pregue. Porque para que eles pudessem ter autoridade, teria que ser alguém que concordasse com o conflito. Sendo para participar de algum tipo de capa espiritual, que então seria um conflito forçado ali, que eles sabiam que de alguma forma seria falso e tal. Ou não, ou seja, alguém que realmente divergisse deles. Eu não concordava. Então eles não têm, porque eu acho que não pode colocar as pessoas em escândalo e tudo mais, pelos motivos que eu já expliquei no canal. Então eles não têm autoridade para cobrar. Em 2022 é a mesma posição.
Essa posição sempre continuou a mesma. Na saída do Ministério até aqui, até 2022, quando o tema é reaberto. E quando o tema é, de alguma forma, refechado, né? Ao refechamento do tema em 2022. Mas essa sempre foi a mesma posição. Então, só para dizer, para mim, realmente, vocês nunca tiveram autoridade para cobrar maternidade espiritual. Continuam mesmo agora. Tem um pouco de autoridade no sentido que vocês concordam com a doutrina. Vocês sabem que a doutrina espiritual é cobrável segundo determinado grau de, o grau de obediência ou grau de crença, né? Isso sim. Nesse ponto, sim. Agora, vocês não querem que eu faça a pregação porque eu não concordo com o conflito. Vocês não têm autoridade para cobrar. Né? Então tem essa. Né? Então não tem maternidade espiritual onde vocês sabem que eu entendo que o conflito não é necessário. E esse é o critério. Se eu acho que o conflito é desnecessário, aí vocês não concordariam que eu pregasse. Aí que tá, se eu pregasse no momento de paz, quando vocês acham que o conflito é necessário, e eu de alguma forma conseguisse de alguma forma, vamos supor, estabelecer ou restabelecer um momento de paz na pregação, um momento não, tipo, um momento eu digo de meses, assim, vocês não concordariam. E eu sabia disso, porque pela própria questão. A única coisa que eu achava que era uma coisa mais sacana da parte das pessoas. De certa forma é um pouco, mas assim, eu achava que era uma sacanagem maior do que eu imaginei. Não digo, uma sacanagem menor do que eu imaginei. O nível de vontade, de conflituosidade das pessoas era menor do que eu imaginei. Das pessoas que me atacam. No entanto, eu também não concordava com nenhum dos dois graus possíveis de violência. Eu não concordaria com nenhum. E mais ainda, de repente, com os métodos. Como eu não concordo com o método, e como eu sugeriria um momento de paz, vocês não concordariam com isso. Então não houve abandono, porque eu não concordo com o que seria feito no Ministério. Então não há autoridade de cobrança de materialidade no meu caso. Porque eu não concordaria com o conceito. Isso sempre foi. Eu sempre achei isso. Né? Sempre achei que por eu não concordar com o conceito, eu não posso ser cobrado. Né? Então fica esse complemento do canal. É isso aí. Né? Não concordaria com a violência e por isso eu não poderia ser cobrado por, no caso, não concordar com os métodos que seria feito. Eles sabiam ali da questão da maternidade, mas para que isso, para que eles tivessem, no caso, a autoridade de cobrança de maternidade efetiva, eu teria que concordar que o conflito teria que ser feito. Né? E eu não concordava. Então, por isso que não há autoridade de cobrança de maternidade. Porque você precisaria de alguém que concordasse com isso na base. Bom, já explicado no canal, fica esse complemento. Aí mostrar porque que em 2019 não há essa cobrança sendo algo plausível, fica esse suplemento no canal.